Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. Acidente na BR-251, no norte de Minas Gerais, deixa 8 mortos e mais de 50 feridos. Engavetamento envolve 11 veículos, entre eles uma carreta carregada com botijões de gás. O impacto dos veículos causa explosão. A intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro completa 5 meses. Mesmo com a presença das Forças Armadas nas ruas, os números da violência no estado só aumentam. Donald Trump e Vladimir Putin negam qualquer interferência da Rússia nas eleições americanas de 2016. Os presidentes se encontraram em Helsinki, na Finlândia. Veja porque aqui nos Estados Unidos há um número recorde de candidatos muçulmanos na disputa por cargos políticos. Seleção francesa é recebida com festa na Champs-Élysées. Desfile em carro aberto atrai 500 mil de pessoas. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, suspendeu o aumento da parcela a ser paga pelos consumidores aos planos de saúde por atendimentos e exames no sistema de coparticipação. A pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, a ministra Carmen Lúcia derrubou uma resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, publicada no fim de junho. O texto autorizava os planos de saúde de coparticipação a cobrarem do paciente até 40% do valor dos procedimentos realizados. Antes da norma, não havia uma regra, só uma recomendação da ANS para que as cobranças não passassem dos 30%. Na decisão, a presidente do STF afirmou que a saúde do cidadão e a segurança dos usuários dos planos de saúde são urgentes e ressaltou que saúde não é mercadoria, vida não é negócio e dignidade não é lucro. Carmen Lúcia acatou o argumento de que alterações desse tipo deveriam ser feitas pelo Congresso e não por uma agência. Segundo a ministra, a lei não dá à agência a competência para criar regras, direitos e deveres aos usuários dos planos de saúde e que causa estranheza o assunto ter sido tratado em espaço restrito, levando desassossego aos cidadãos. A resolução ainda previa planos de saúde por franquia, sistema em que o paciente teria que pagar por atendimentos não incluídos no pacote. Essa possibilidade também foi suspensa. A decisão da ministra Carmen Lúcia é provisória e foi tomada apenas porque ela é responsável pelo plantão do STF. O assunto ainda será revisto pelo relator do caso, ministro Celso de Mello, e levado ao plenário do STF para uma decisão final. A Ordem dos Advogados do Brasil, que moveu a ação, comemorou. Entendemos que é ilegal esta resolução, que ela fere o direito do consumidor. Ademais, sem dúvida nenhuma, a partir desta resolução da ANS, nós teremos um encarecimento de todas as mensalidades pagas pelos brasileiros que têm hoje planos de saúde. Já a ANS também em nota informou que foi notificada da suspensão, mas que a decisão foi tomada sem que a agência fosse ouvida. Disse ainda que a norma foi editada respeitando a lei e dando oportunidade de participação da sociedade e acrescentou que a Advocacia Geral da União analisou a resolução e não encontrou qualquer ilegalidade. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBC-BR, considerado uma prévia do PIB, caiu mais de 3% em maio na comparação com abril. Segundo o Banco Central, a maior responsável por essa queda brusca foi a paralisação dos caminhoneiros. A greve começou no fim de maio e durou 11 dias. Tempo suficiente para desestabilizar a economia, já que vários outros serviços também foram paralisados. Isso afetou diretamente o Índice de Atividade Econômica, medido mês a mês pelo Banco Central. Só que diferente do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país e calculado pelo IBGE, o IBCR é um indicador que incorpora o desempenho dos 3 principais setores da economia. Isso significa que a agropecuária, a indústria e o setor de serviços tiveram uma queda de produção de 3,34% em maio, na comparação com abril.
Com isso, caíram para o menor patamar desde dezembro de 2016, segundo o Banco Central. Mas este economista garante que a desaceleração econômica do país não se justifica apenas com a greve dos caminhoneiros, e sim com a perda da credibilidade na economia. O nível de atividade no Brasil vem decaindo desde o princípio do ano, na verdade, desde o final do ano passado. Há uma perda de credibilidade na economia brasileira, que para a dona de casa, para as famílias, para as empresas, vai implicar um ritmo de recuperação menor. Na prática, vai significar que a probabilidade de as pessoas encontrarem emprego daqui para frente, dentro deste ano, é decrescente, é menor. No relatório semanal Focus, divulgado todas as segundas pelo Banco Central, a previsão do PIB para este ano é de 1,5% de crescimento. Pelo menos duas razões principais são causadoras dessa queda: a greve dos caminhoneiros e a proximidade das eleições, que estão projetando insegurança no empresariado. E ninguém quer investir no escuro. Não há candidato favorito e ninguém tem um projeto claro de governo num país cheio de problemas. O grande temor é que o populista vença as eleições e acabe de enterrar a economia do país. Duas salas do primeiro andar do Ministério do Trabalho em Brasília foram invadidas durante a madrugada. Policiais federais fizeram perícia no local hoje de manhã. Os peritos recolheram impressões digitais e imagens de câmeras de segurança. As salas foram reviradas, armários estavam abertos e documentos e objetos espalhados pelo chão. Nos locais, funcionam serviços relacionados ao seguro-desemprego e carteiras profissionais. No início do mês, o Ministério do Trabalho foi alvo da terceira fase da operação, denominada Registro Espúrio, que apura irregularidades na concessão de registros sindicais junto à pasta. Investigado, o ex-ministro Edson Iomura acabou pedindo demissão. Até agora, a polícia não se manifestou sobre o caso e nem se há indícios de relação entre os investigados na operação e a invasão das salas. A grande suspeita é busca de documentos comprometedores, literalmente para queima de arquivos. Mas nenhuma hipótese pode ser afastada. E causa estranheza que um prédio público, supostamente vigiado por uma equipe de segurança, seja invadido com tanta facilidade. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Sepúlveda Pertence, enviou uma carta ao ex-presidente Lula em que formaliza sua intenção de deixar a defesa do petista. Sepúlveda está descontente com a atuação de outros advogados da equipe que frequentemente criticam ou entram em embates com o judiciário, fazem uma defesa mais política. O ex-ministro também não gostou do pedido de habeas corpus feito por deputados do PT na semana passada para que o desembargador Rogério Favretto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, libertasse o ex-presidente. Lula é contra a saída de Sepúlveda, de quem é amigo há 40 anos. Os dois devem se encontrar ainda nesta semana para decidir se o ex-ministro fica ou não na equipe de defesa. Os ataques de Lula ao judiciário também desagradam a Sepúlveda. O fato é que o principal defensor do ex-presidente, Cristiano Zanin, é genro do primeiro amigo de Lula, Roberto Teixeira, também advogado, o que complica tudo. E a sucessão presidencial, falando do Lula, continua uma grande incógnita, como diria o Chacrinha, na mais perfeita confusão. Nos bastidores, a corrida continua. Ciro Gomes disputa com Bolsonaro o apoio do ínclito PR, que pesa as vantagens ou não em apoiar um ou outro candidato. Se o ex-capitão marchar sozinho, vai ter apenas 8 segundos na propaganda de rádio e TV do TSE.
E o ex-governador Alckmin negocia com o chamado Centrão. E o PT continua dividido entre Lula e um candidato alternativo que seria Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo. No partido, há quem sustente manter Lula candidato até o último momento e até o último recurso. Começou hoje em São Paulo a maior feira de calçados da América Latina. É a Francal 2018, que tem o apoio da Rede TV. Aqui estão os calçados que vão dominar as vitrines no próximo ano. Não é à toa que a Beth e a Jéssica, donas de lojas em Porto Rico e na República Dominicana, vieram ao Brasil exclusivamente para conhecer as últimas novidades do setor. O calçado brasileiro é super forte no mercado latino-americano, porque aqui sabemos que o calçado tem boa qualidade, tem boa modelagem e está sempre um passo à frente na moda. A Feira Internacional da Moda em Calçados e Acessórios acontece 50 anos na capital. Nesta edição, traz 450 expositores, que devem ser visitados por mais de 1.000 compradores internacionais, vindo de 50 países. E as novidades são muitas. Uma delas é essa mochila que tem um carregador de celular acoplado. Que a mochila ela pode ser feita toda em couro, ela está mesclada couro e lona, né? Então você tem a novidade dela aqui, é um carregador de celular. Ou o iPad, ou acessórios que você tem, os tipos de conexão aqui que você pode carregar qualquer aparelho de qualquer marca do mercado. E que tal um tênis impermeável? A moda hoje, ela está muito linkada ao conforto. Nós pensamos sempre que a nossa consumidora tem que sair de manhã e ficar até à noite com o mesmo produto confortável. Então, nós estamos trazendo as tecnologias dos produtos de alta performance, onde eram só utilizados nos esportes, para o dia a dia da nossa consumidora. Uma outra novidade este ano aqui na feira são os sapatos e acessórios veganos, que não utilizam matéria-prima de origem animal. Essas marcas aqui trabalham com reaproveitamento de tecidos e também de outros materiais, que diminuem o impacto ambiental. O meu produto ele é feito com tecido de garrafa PET, 30% e 70% insumos de calça jeans, roupas de algodão, tudo que sobra no mercado. Quem visitar a feira ainda encontra um lounge especial da Rede TV. O setor é um setor forte, é um setor sadio e é um setor que emprega quase 300 mil pessoas, mão de obra direta. Então tem uma importância muito grande para a economia do Brasil. A Polícia Federal comunicou ao juiz Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato na primeira instância em Curitiba, que abriu inquérito para saber se o petista lavou dinheiro. A apuração é relativa ao terceiro processo dentro da Lava Jato em que Dirceu é réu. A empresa de consultoria que ele mantinha teria recebido R$ 2.200.000 de empreiteiras sem nunca ter prestado serviço a elas. O inquérito pode afetar o andamento do processo, suspenso por Moro até fevereiro, porque o juiz entendeu que é mais importante a efetivação das condenações já proferidas e não novas condenações. Baseada nisso, a defesa de José Dirceu afirma que a suspensão do processo mostra a falta de importância e a necessidade de se apurar o caso neste momento. O petista foi condenado em outra ação da Lava Jato a mais de 30 anos de prisão. Ele foi preso, mas agora está em liberdade concedida pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal desde junho. A Procuradoria-Geral da República afirmou ao Supremo Tribunal Federal que há indícios de atuação do senador Lindenberg Farias, do PT, do Rio de Janeiro, em favor da empreiteira OAS, na medida provisória que simplificou licitações para obras em aeroportos. As evidências seriam mensagens de celular trocadas entre Lindenberg e o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro. O texto da medida tramitou no Congresso em 2016. Nós não conseguimos contato com as defesas dos envolvidos. O presidente Donald Trump e Vladimir Putin negaram que a Rússia tenha interferido nas eleições americanas de 2016. Os dois líderes se encontraram hoje na Finlândia, depois de várias trocas de farpas. Quem tem mais informações é a correspondente Érica Abreu. As
suposta interferência russa nas eleições que elegeu Donald Trump em 2016 foi um dos temas mais espinhosos da reunião. Os dois chefes de Estado negaram qualquer envolvimento entre os republicanos e Moscou para manipular informações da concorrente de Trump, a democrata Hillary Clinton. Na semana passada, a Suprema Corte americana acusou 12 agentes russos de serem responsáveis por cyberataques a computadores ligados ao Partido Democrata no pleito de 2016. Putin disse que o Estado russo nunca interferiu e nunca vai interferir em eleições de outros países. O líder norte-americano também afirmou que não houve nenhum conluio e que as acusações da inteligência americana tiveram um impacto negativo nas relações entre os países. A guerra civil na Síria também foi assunto da cúpula, já que Putin apoia o governo de Bashar al-Assad, enquanto Washington trabalha com grupos rebeldes e curdos contrários ao regime sírio. Para o líder russo, a guerra síria poderia ser o primeiro exemplo de trabalho conjunto bem-sucedido entre as duas nações, mesmo cada um apoiando lados diferentes do conflito, que já deixou mais de 500 mil de mortos em 7 anos. A proliferação de armas nucleares também foi assunto discutido. Forneci uma atualização sobre minha reunião mês passado com o presidente Kim sobre a desnuclearização da Coreia do Norte. E depois de hoje, estou muito certo de que o presidente Putin e a Rússia querem muito acabar com esse problema. Irão trabalhar conosco. Eu aprecio muito esse compromisso. Antes da declaração conjunta, Vladimir Putin e Donald Trump tiveram uma conversa privada de 2 horas. Obrigado. Senhoras e senhores, as conversas com o presidente dos Estados Unidos foram bem-sucedidas e úteis. É óbvio que todas as relações bilaterais passam por um período complicado, mas essas dificuldades não têm mais razões objetivas. A Guerra Fria já terminou há muitos anos. Os tempos de oposição ideológica dos dois países se tornaram algo do passado. Tivemos um diálogo direto, aberto e profundamente produtivo. Desacordos entre nossos países são conhecidos. Eu e o presidente Putin discutimos exatamente sobre eles hoje. E se vamos resolver muitos dos problemas que o nosso mundo enfrenta, então teremos que encontrar formas de cooperação. Apesar do clima amigável entre os dois, as ruas da capital da Finlândia receberam vários protestos. Uma marcha organizada por uma coalizão de base chamada Helsinki Against Trump and Putin atraiu centenas de pessoas com diversas mensagens. Entre os manifestantes estavam apoiadores de direitos gays, antifascistas e feministas. De Londres, Érica Abreu para o Rede TV News. O que essas duas figuras que parecem 2 anjos conversaram a sós, dificilmente alguém saberá. Fora gentilezas, os países têm contenciosos muito pesados. Política nuclear, invasão da Ucrânia e a retaliação americana a isso, elevação de tarifas de importação, guerra na Síria, o apoio russo ao Irã e à OTAN, dentre outros problemas. O fato de Trump ter supostamente aceitado as negativas de Putin sobre a interferência nas eleições americanas, apesar da conclusão em contrário da inteligência dos Estados Unidos, tem uma explicação muito simples. A acusação coloca em xeque a própria eleição, a própria credibilidade da eleição de Trump. Uma polêmica envolve o resgate do grupo de 13 pessoas que ficou preso numa caverna na Tailândia. Um dos especialistas que trabalhou com as equipes de resgate disse que vai processar o bilionário que ofereceu um mini submarino para salvar os jovens, depois que o empresário o chamou de pedófilo.
Depois de testar, exibir e levar um mini submarino do tamanho de uma criança para a caverna em que os garotos do time Javalis Selvagens e o técnico estavam presos, a frustração de ter o equipamento rejeitado pela equipe de resgate fez Elon Musk, o dono da engenhoca, se indispor com um dos mergulhadores. Através de mensagens no Twitter expostas aos seus 22 milhões de seguidores, ele desafiou o mergulhador. Vamos fazer um dos mini submarinos ir por todo o caminho na Caverna 5 sem problema. Desculpe, garoto pedófilo, você realmente pediu isso? O especialista em cavernas Vernon Unsworth, que teria considerado o equipamento inapropriado para aquela missão, disse à imprensa que pode processar o empresário. O dono da SpaceX, empresa parceira da NASA que detém a tecnologia, também atacou o encarregado do centro de comando do resgate por ter dito que, embora sofisticado, o mini submarino não era prático para o resgate. Enquanto o empresário se ofendeu com a tecnologia que não foi utilizada e o mergulhador se sentiu ofendido com as declarações nas redes sociais, as palavras dos garotos salvos no hospital foram bem diferentes, de gratidão. Olá, eu sou Moukon Bompin. Meu apelido é Mark. Estou bem e forte. Estou pronto. Quero agradecer aos tailandeses que nos apoiaram. Serei mais forte e vou continuar lutando. Oi, eu sou o Mick. Estou forte. Obrigado por se preocuparem. Obrigado por nos ajudarem. Estamos em segurança agora. Olá, meu apelido é Bill. Estou bem. Quero agradecer a todos que se preocuparam. Fogos e danças também foram parte dos agradecimentos em uma cerimônia budista em frente à caverna nesta segunda-feira. Os monges fizeram oferendas e entoaram mantras, acreditando acalmar os espíritos guardiões da floresta e da montanha. A gratidão também é revelada através da arte. Em uma tela gigante de 39 metros quadrados, cerca de 300 artistas pintaram cenas do resgate, dos mergulhadores e autoridades envolvidas na operação. A tela deverá ser exposta em um futuro museu da gruta, onde o governo planeja colocar uma estátua de Samangunan, o mergulhador que morreu no local. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. Bom, hora de conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo, que está de volta das férias. Reinaldo, finalmente sentimos sua falta, viu? Uau! Em cores francesas, vive la France. Você e nosso superintendente de jornalismo, Franz Fassec, que é franco-brasileiro, estão felizes com a vitória da França na Copa do Mundo. Você passou por Paris, né, Reinaldo? Vamos falar de França? Depois você fala de Carmen Lúcia? Fazendo essa ordem. Tá bom, vamos falar um pouquinho de França. Olha, eu fiquei feliz sim com o resultado, né? O nosso Franz agora, um cavaleiro da ordem francesa. Eu fiquei feliz com o resultado, Amanda, vou dizer por um particular, né? E nem foi porque os franceses torceram contra o Brasil, porque eu acompanhei a Copa na França, torceram contra o Brasil, torceram pela Bélgica, naquele jogo, né? Mas não foi, evidentemente, por isso. E lembrando sempre que o nosso Franz Fassec, o nosso superintendente de jornalismo, é agora cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras da República Francesa. Muito bem, nossos parabéns ao Franz Fassec, os meus parabéns de toda a equipe. E eu estou com a gravata da França. Não foi porque os franceses torceram ali contra o Brasil, torceram a favor da Bélgica, não foi por isso. Eu gostei de ver uma equipe em que, de 23 jogadores, em que nada menos de 16, né, tem origem ou africana ou árabe, 4 desses nascidos fora da França, né? Mesmo entre os 7 que são franceses, você tem o Griezmann, por exemplo, que é filho de pai alemão com mãe portuguesa. Eu gostei de ver essa mistura. Eu não sou inocente, eu sei que ela não traduz exatamente a mistura da seleção, não é expressão da tolerância que existe na sociedade francesa. Ainda há muitos problemas, né? O Mbappé, o brilhante Mbappé, nasceu num banlieue, numa área afastada da França, onde
Em 2005 houve conflitos horríveis. As tensões existem, mas existe também uma escolha pela integração. Acho importante que das 4 primeiras seleções, a França, com essa configuração, seja campeã, a Bélgica, igualmente misturada, tenha o 3º lugar, e a Inglaterra, em 4º lugar, idem. Isto é especialmente importante no momento em que a xenofobia cresce na Europa e no momento em que nós temos com todo respeito, delinquente moral governando os Estados Unidos, mandando de volta para o México gente que nem fala espanhol, separando crianças de seus pais e de suas mães, mandando de volta para o México soldados que lutaram no Afeganistão. No momento de crescimento da xenofobia, no momento em que vemos Donald Trump junto com outro tiranete como o Putin, se entendendo de acordo com a pior pauta possível, né? Um sujeito que passou pelo Reino Unido dizendo que a União Europeia é inimiga dos Estados Unidos e que fica puxando o saco da Rússia. Acho importante que a seleção francesa tenha vencido com essa configuração. Portanto, meus aplausos. É isso aí. Vive la France, liberté, égalité et Mbappé. E a Carmen Lúcia, o Reinaldo, você não vai falar da Carmen? Esqueci. A Carmen Agora Lúcia... sim. Carmen Lúcia resolveu se meter... Carmen Lúcia resolveu se meter nos planos de saúde. Vejam só, a Agência Nacional de Saúde havia baixou uma resolução regulando os planos de saúde, né? Os novos planos de saúde, os novos contratos, estabelecendo um limite de 250 procedimentos pelos quais não se pode cobrar nada e estabelecendo um teto para o pagamento de procedimentos não cobertos de até 40% do valor, desde que esse pagamento, não seja superior ou à mensalidade do plano ou, a depender da conta que se faça, a anuidade do plano, né? Vai a Carmen Lúcia e suspende isso sob o pretexto, Amanda, de que vai proteger os interesses dos segurados. Lembrando sempre que isso vale para novos procedimentos. O que há de errado na decisão da Carmen Lúcia? Hoje em dia, não existe limite nenhum. Hoje em dia, não existem os 250 procedimentos pelos quais não se pode cobrar. Nesses 250 procedimentos está, por exemplo, o exame de pré-natal. Só que hoje os planos cobram por exame de pré-natal, não é? O que está acontecendo hoje é um truque. Há planos de saúde que estão cobrando R$25, R$30 por mês, pegam o dinheiro de milhares de pessoas e não garantem procedimento nenhum. Esta resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela vinha para corrigir esse problema. Carmen Lúcia cedeu a uma ação da OAB, a arguição de descumprimento de preceito fundamental da OAB, sob o pretexto de proteger, né, os segurados. Não está protegendo nada e ainda aproveitou para fazer proselitismo anticapitalista na liminar, dizendo lucro não é dignidade, a vida não é mercadoria. Olha aqui, desde que existam relações éticas, vida e morte pode ser mercadoria. Sim, porque existem planos para as duas coisas. Quanto a dizer que lucro não é dignidade, eu não sei o que ela quer dizer. Talvez a ministra tenha descoberto que dignidade mesmo está no prejuízo. Prejuízo que ela está causando aos brasileiros com a sua decisão demagógica. Essa mania que tem o Supremo junto com a OAB de querer fazer a velhinha atravessar a rua, quando a velhinha não quer atravessar a rua, vai mal. Não é? É preciso que o Supremo descubra a glória e a graça da liberté, égalité et Mbappé. É isso aí. Obrigado, Reinaldo. Boa noite, até amanhã. O superintendente de jornalismo, esportes e digital da Rede TV, Franz Vassek, foi condecorado pelo governo francês. Uma homenagem pelo importante trabalho como jornalista e compromisso com a qualidade da informação. Um título que pouca gente tem e uma das maiores honrarias do governo francês.
O superintendente de jornalismo, esportes e digital da Rede TV, Franz Vassek, que é franco-brasileiro, recebeu a condecoração de Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras da República Francesa. O cônsul-geral da França em São Paulo, Briepon, destacou o trabalho do jornalista. Mais importante ainda do que ele fez para a comunidade francesa é o que ele fez para o Brasil, que é o país onde ele trabalha. E o que ele fez para o Brasil, ele é um correspondente internacional, ele sensibilizou muito o Brasil ao que acontece lá fora. Eu acho que isso é essencial para cidadãos brasileiros também entenderem o mundo no qual eles estão evoluindo. O título foi criado em 1957 pelo Ministério da Cultura da França e é uma homenagem às personalidades que contribuíram para a difusão da cultura francesa no Brasil e no mundo. Que representa a liberdade, a égalité e a fraternité. Ao lado da família, de autoridades e de colegas, Franz Vassek agradeceu o reconhecimento da comunidade francesa. Para mim é realmente extraordinário, mas eu queria partilhar isso com todos os jornalistas, porque sempre é possível acreditar no mundo melhor, acreditar na matéria-prima do jornalismo, que é o ser humano. Fui reconhecido aqui pelo meu trabalho como correspondente, enfrentando guerras, vendo um mundo em transformação. O reconhecimento de um trabalho em todo o mundo. Franz Vassek foi correspondente internacional na Rede TV. Foi o primeiro repórter brasileiro a cobrir a guerra civil na Líbia e fez coberturas marcantes como a Primavera Árabe, Haiti, Fukushima, Chernobyl e Crimeia. Há 4 anos, como superintendente na Rede TV, contratou importantes profissionais da imprensa nacional, assinou com um consórcio internacional de jornalistas investigativos para trazer o caso Panama Papers para a televisão brasileira, fechou a exibição de diferentes modalidades esportivas, além de criar uma grade online digital. E a data foi ainda mais especial. O jornalista foi homenageado durante a celebração da queda da Bastilha, comemorado no dia 14 de julho, e marca a Revolução Francesa que abriu caminho para o Estado Democrático do país em 1789. É uma homenagem muito justa, muito adequada, em especial nessa data. Eu tenho certeza absoluta, até porque eu falava com ele alguns minutos atrás, ele está muito feliz e muito sensibilizado e com certeza será uma das principais homenagens que ele receberá, talvez até ao longo da sua vida. Já foram condecorados com a insígnia personalidades como o escritor Paulo Coelho, o músico Bono Vox do U2, Bob Dylan, Sean Connery, Roger Moore, Bruce Willis, Leonardo DiCaprio e Carla Bruni. E parabéns de toda a nossa equipe ao Franz. E olha, a Segurança Pública do Rio de Janeiro completa 5 meses sob intervenção federal. Mas mesmo com a presença das Forças Armadas nas ruas, os números da violência no estado só aumentam. Hoje, o despertador no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, foi esse. Bem-vindo ao Rio de Janeiro. Policiais e traficantes entraram em confronto durante uma operação na região. A base da UPP Nova Brasília foi atacada por criminosos. A ação aconteceu após a morte de 5 suspeitos no domingo, em um tiroteio com a polícia. Já em São Gonçalo, na região metropolitana, uma outra operação com homens do Exército, Polícia Civil e Militar. A ação acontece desde a noite de ontem. Eles removeram barricadas e apreenderam drogas, armas, munições, aparelho celular e fardas do Exército. Até o início da tarde, 5 pessoas foram presas, mas não houve confronto. Já são 5 meses desde que a segurança do Rio passou para as mãos do governo federal. De lá para cá, o número de policiais e de homens das Forças Armadas nas ruas dobrou. Mas a violência em todo o estado também aumentou. Segundo o aplicativo Fogo Cruzado, o número de tiroteios subiu 37% na região metropolitana, por exemplo, neste período. As chacinas e as mortes em chacinas cresceram consideravelmente. Para piorar, as apreensões de fuzis e metralhadoras caíram 39%. Mega operações já foram realizadas em diversas comunidades, mas o resultado é considerado pífio por especialistas. A intervenção ela não mudou qualitativamente a
problema da segurança pública no Rio de Janeiro, você não teve medidas estruturantes. O que as Forças Armadas estão fazendo é mais do mesmo e o resultado é que os índices de violência eles permanecem basicamente iguais. Portanto, nós tivemos 5 meses, um gasto de recursos enorme e o resultado para a população é muito pífio. Este coronel reformado acredita que a intervenção tem que continuar, mas em outros moldes. Ela peca pela falta de um planejamento adequado, escolhas de pessoas adequadas. E precisava o quê? A Polícia Militar do Rio de Janeiro precisa restaurar algo fundamental em qualquer organização, que é a disciplina. Uma organização sem disciplina é disfuncional. Para a população, a sensação de insegurança só aumenta. Eu esperava que, tivesse muito mais segurança, mas continua quase tudo parecido. Eu não sei que intervenção é essa. Não acho que melhorou nada. Por enquanto, não acho que melhorou nada, não. Essa intervenção feita de improviso e de maneira atabalhoada tem um erro de origem. Forças Armadas não são polícia. São treinadas para defesa. Defesa aí é um eufemismo para guerra. São treinadas para guerra. Não têm condições para fazer um policiamento eficaz, para investigar. Não entendem disso, entendem de guerra. A presença das Forças Armadas pode até ter um efeito psicológico por algum tempo. Há graves problemas nas polícias do Rio, na legislação, etc., etc., e aí ficam os problemas sem solução. Estão usando esparadrapo e o que se usava antigamente, mercúrio cromo, para sarar um câncer que existe na sociedade brasileira. Mas isso é uma outra história que fica para uma outra vez. Pelo menos 8 pessoas morreram em um acidente envolvendo 11 veículos na BR-251, no norte de Minas Gerais. Nós vamos ao vivo a Belo Horizonte falar com o repórter Rodrigo Cabral, que tem mais informações. Rodrigo, boa noite. Já se sabe o que provocou esse gigantesco acidente, Rodrigo? Boa noite. Boa noite, Boris. Boa noite a todos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as causas ainda são investigadas, mas uma carreta que estava parada no acostamento da rodovia pode ter contribuído para o engavetamento. O acidente foi por volta das 8h30 da manhã. Esse trecho da BR-251 é muito perigoso e já foi palco de outras tragédias neste ano. Em janeiro, 13 pessoas morreram e 39 ficaram feridas depois que um caminhão invadiu a contramão e bateu de frente em um micro-ônibus. No mês de março, um outro grave acidente entre um carro de passeio e uma carreta carregada de bobinas matou 3 pessoas. O engavetamento de hoje cedo foi na altura da cidade de Francisco Sá, no norte de Minas. Veja na reportagem. O acidente envolveu 5 carros, um ônibus e 5 carretas. Uma das carretas transportava botijões de gás. Com o impacto da batida, houve uma explosão e o veículo acabou pegando fogo. As chamas se espalharam rapidamente e atingiram outros 9 veículos, 4 carretas e 5 carros de passeio. O fogo só foi controlado 3 horas depois e a fumaça prejudicou o resgate das vítimas. No total, 8 pessoas morreram e 53 ficaram feridas. 6 em estado grave foram transferidas para hospitais de Montes Claros. O quadro mais delicado é o do sargento da PM, Rafael Pedro Santana, que foi transportado de helicóptero para um hospital da região. Ele teve cerca de 90% do corpo queimado. O policial viajava de carro com a mãe, que morreu na hora. Os veículos foram retirados no final da tarde, mas a rodovia permanece interditada nos 2 sentidos. E ainda em Minas, em Belo Horizonte, câmeras de segurança registraram o momento em que um carro desgovernado sai da pista e atinge um muro. As imagens mostram quando o motorista perde o controle do veículo e atravessa a pista. Ele bate na canaleta do anel rodoviário e voa em direção à parede de um motel. O carro ainda atinge a entrada de um galpão. Este segundo vídeo mostra a batida de outro ângulo. De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu depois que o motorista tentou passar entre 2 carros. 2 passageiras ficaram feridas. O estado de saúde delas não foi divulgado. O motorista fugiu do local logo após o capotamento.
Um turista de São Paulo morreu hoje ao cair de um toboágua em um parque aquático no Ceará. A atração havia sido inaugurada no fim de semana. Ao vivo, o repórter Emerson Tchalian tem as informações. Boa noite, Tchalian. Boa noite, Boris. Boa noite a todos. Ricardo José Hilário da Silva tinha 43 anos e era radialista em Sorocaba, no interior de São Paulo. Ele passava férias aqui no Ceará e morreu depois de cair de uma boia quando descia em um toboágua. Outras 3 pessoas também estavam na boia e não sofreram ferimentos graves. O brinquedo, que foi inaugurado no sábado, tinha 25 metros de altura e 150 de extensão. Em nota, o Beach Park confirmou o acidente e disse que a equipe de segurança aquática atendeu rapidamente a vítima, mas ele não resistiu. A atração só voltará a funcionar depois das investigações. E amanhã o parque ficará fechado em respeito à família da vítima. Ao vivo de Fortaleza, Emerson Tchalian para o Rede TV News. Obrigada, Tchalian. Uma funcionária do Ministério dos Direitos Humanos foi assassinada na frente das filhas. Horas antes, o ex-marido ligou para a vítima e pediu a guarda das crianças. Janaína Romão, de 30 anos, foi sepultada hoje no Distrito Federal. Ela foi assassinada a facadas pelo ex-marido, Stefano Jesus de Amorim, de 21 anos, que está foragido. Janaína havia denunciado Stefano por violência doméstica 2 vezes. O crime é investigado como feminicídio. 2 pessoas morreram durante a madrugada de hoje após colisão entre 2 motocicletas numa via da Zona Sul de São Paulo. Os 2 garupas ficaram feridos. Um homem que corria por uma ciclofaixa foi atropelado neste domingo na Zona Oeste de São Paulo. A motorista fugiu sem prestar socorro, mas foi parada por ciclistas cerca de 2 quilômetros após o local do acidente. O capô do carro ficou amassado e o vidro estilhaçado. O homem teve ferimentos na cabeça e foi encaminhado ao pronto-socorro. O presidente eleito do México, López Obrador, anunciou que vai receber apenas 40% do salário que recebe o seu antecessor, Enrique Peña Nieto. O chefe de Estado eleito este mês vai ganhar cerca de R$22 mil, bem menos do que os atuais 54 mil que Enrique Peña Nieto recebe. A medida é parte de uma das 50 ações do plano de austeridade que Obrador anunciou para pôr fim à corrupção, acabar com os excessos burocráticos e reduzir despesas do atual governo. O líder toma posse no dia 1º de dezembro. Na Nicarágua, o final de semana foi violento. Pelo menos 10 pessoas morreram em protestos contra o presidente no sul do país neste domingo. Entre as vítimas estão 6 civis e 4 agentes das forças de segurança. Parte da população exige a saída do atual líder do governo, Daniel Ortega. Com as mortes, sobe para quase 300 o número de vítimas fatais desde 18 de abril. Nos Estados Unidos, uma brasileira reencontrou o filho de quem tinha se separado quando os 2 entraram em território americano. A mãe, identificada apenas como WR, disse que o filho de 9 anos nunca tinha se separado dela até pouco mais de um mês atrás, quando chegaram à fronteira do México com os Estados Unidos. Infelizmente, não foi o que eu encontrei, porque eu tive meu filho arrancado forçosamente dos meus braços e ninguém teve respeito, não tive nenhuma informação. Simplesmente fui tratada como animal, enjaulada, acorrentada, algemada, como se eu fosse uma criminosa. A brasileira deu uma entrevista hoje ao reencontrar o filho no Aeroporto Internacional Logan, em Boston. Ela explicou que não quis dar o nome verdadeiro porque está fugindo de um marido abusivo no Brasil. Não queria estar passando por isso porque é constrangedor, está doendo muito. E isso ainda não acabou. Agora, mãe e filho estão morando com a família em Boston, enquanto aguardam a decisão final do Tribunal de Imigração. Ele está muito feliz e que foi um nascimento de novo, foi muita alegria, agora ele está se sentindo seguro. Está assim, um pouco traumatizado, mas se sente seguro. Centenas de crianças foram separadas dos pais durante a política de tolerância zero contra imigrantes nos Estados Unidos, na administração do presidente Trump. A medida foi revogada e a justiça determinou que o governo reunisse novamente as famílias. Nos Estados Unidos, há um número recorde de candidatos muçulmanos
na disputa por cargos políticos. São Paulo está muito seco, eu estou sentindo da garganta, perdão. Isso é uma resposta ao presidente Donald Trump e às regras impostas por ele, que prejudicam a comunidade islâmica. Os detalhes com o correspondente da Rede TV em Los Angeles, Fábio Borges. Parte da campanha de Fairuz Saad é feita à moda antiga, de porta em porta, conversando com os eleitores. Saad é candidata a deputada federal pelo Partido Democrata de Michigan. Se vencer a eleição, vai se tornar a primeira muçulmana eleita ao Congresso americano. Até hoje, somente 2 políticos seguidores do Islã foram escolhidos para ocupar vagas no Congresso do país, ambos homens. Estamos tentando restabelecer o perfil da nossa liderança de uma forma que tenha maior representatividade. Das mesquitas para a política. A corrida eleitoral deste ano teve início com cerca de 90 candidatos muçulmanos. 50 concorrentes ainda estão nas disputas. É a maior quantidade de representantes da comunidade islâmica em eleições no país desde o 11 de setembro de 2001. O democrata Abraham Ayash faz parte deste grupo, que busca maior inclusão de muçulmanos no cenário político do país. Ele concorre ao cargo de senador pelo estado de Michigan. À medida que muçulmanos concorrem ao Congresso, mais pessoas começam a perceber que nós somos parte da sociedade americana, como qualquer outro grupo. O aumento nas candidaturas de muçulmanos é uma retaliação à política de Donald Trump. Logo após assumir a Casa Branca, em janeiro do ano passado, o chefe de Estado norte-americano assinou um decreto para proibir a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de 7 países de maioria muçulmana. A última versão da polêmica regra foi aprovada pela Suprema Corte americana no mês passado. O veto permanece para os imigrantes do Irã, Líbia, Somália, Síria e Iêmen. Durante a administração Trump, também houve um aumento nos casos de intolerância aos muçulmanos. É o que explica a democrata Tahira Amatul Wadud. Ela é candidata à Câmara dos Deputados do estado de Massachusetts. Na minha campanha, eu escuto comentários negativos e tóxicos sobre raça, religião e imigrantes. Tahira, no entanto, diz não se intimidar e resiste ao preconceito. Os cães vão sempre latir, mas nem sempre vão morder. Apenas não os deixem te pegar. Não vamos permitir isso e não vamos para nenhum outro lugar. Nos Estados Unidos, há cerca de 3,5 milhões de muçulmanos, o equivalente a 1% da população do país. Nós somos americanos, com fé na religião islâmica. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. De acordo com o Ministério do Interior, 292 pessoas foram detidas e vão responder na justiça pelos atos de vandalismo cometidos ontem. 45 policiais sofreram ferimentos sem gravidade. Além disso, 2 mortes foram registradas. O Ministério do Interior mobilizou antes da final 12 mil policiais a mais em Paris e 80 mil em toda a França para garantir a segurança dos torcedores. A Croácia também voltou para casa hoje. Mesmo com a derrota, jogadores foram recebidos como verdadeiros heróis. Quem conta é a repórter Paula Otero. A bandeira nos céus de Zagreb deu as boas-vindas à seleção vice-campeã do mundo. Vice? Que nada! Foi sob o grito de campeões que os croatas desembarcaram na capital. Orgulho que os torcedores fizeram questão de recepcionar os ídolos ali mesmo, na pista do aeroporto. Na festa pela cidade, o ônibus que levava a seleção foi escoltado pela polícia e pela multidão de fanáticos. Os jogadores foram recebidos aqui em Zagreb, na capital da Croácia, como verdadeiros heróis nacionais.
Modric foi o mais festejado pela apaixonada e orgulhosa torcida. De cima do ônibus, o craque mostrou que não é maestro só dentro de campo. O ponto final do tour era a praça principal da cidade. Mesmo com mais de 8 horas de atraso, ninguém se arriscava a arredar o pé. Esse é um momento histórico para o nosso país. Nós sentimos como se tivéssemos vencido. É o melhor resultado de todos os tempos. Estou muito feliz e orgulhosa deles. Mostraram muita vontade, muita coragem em campo. E para a próxima Copa do Mundo, bom, eu espero que eles ganhem. Mas hoje é o dia deles e temos que comemorar, apenas isso. E não foi só croata que se juntou à festa, não. Eu só vim pra final! Vim pra cá pra assistir a final, é um momento único, onde a Croácia, primeiro país do leste europeu, foi para uma final. Isso é incrível, maravilhoso, eles são realmente os verdadeiros campeões. Anunciados 1 a 1, jogadores subiram no palco da festa e, mais uma vez, foram ovacionados pelas mais de 250 mil pessoas. Foi assim, com muito ânimo, que o país de pouco mais de 4 milhões de habitantes mostrou que pode ser gigante no futebol. Paulo Otero, de Zagreb, para o Rede TV News. Vamos lá. Depois de muita expectativa desde o anúncio de sua ida para a Itália, Cristiano Ronaldo, enfim, foi apresentado na Juventus. Se tem uma pessoa que não viu a final da Copa do Mundo foi Cristiano Ronaldo. O gajo desembarcou em Turim nesse domingão e nem ligou para o último jogo do Mundial. Depois de sua primeira noite na Itália, o robozão apareceu na estica, acompanhado de dirigentes da Juve. CR7 conheceu o novo chefão, Maximiliano Allegri, e alguns dos novos colegas de clube. Como de praxe, aquele exame médico para fotinho e para comprovar que o atleta está em dia com a forma física. O Portuga não deixou a torcida nas saudades, deu autógrafos e fez a alegria dos torcedores que o aguardavam na saída dos exames. E olha quem curtiu o post da Vecchia Senhora, Marcelo. Aí tem, hein? Até os meninos da escolinha de futebol da Juve homenagearam o craque. E rolou empatia de cara. CR7 cantarolou. Enfim, o momento mais aguardado, a apresentação oficial e com o terceiro terno do dia. Desta vez o modelo azul com o símbolo da Juve. E olha, e foi facinho trocar o Real depois de 10 anos, viu? E obviamente foi um passo importante na minha carreira, o melhor clube italiano, um clube que está habituado a ganhar, que tem grandes jogadores, um grande treinador, um grande presidente. Foi uma decisão fácil. E aos 33 anos, Cristiano deu uma cutucada de leve nos veteranos como ele. Venho, como disse anteriormente, para um desafio grande. A minha carreira venho para um clube grande. Há jogadores com a minha idade vão para outros países, com todo o respeito, Qatar, China, e é um pouco finalizar a carreira. Eu não, venho quase a rejuvenescer, ir para um clube grande assim. Estou feliz, por isso agradecido aos Juventus por me ter dado esta oportunidade de continuar a minha brilhante carreira. Então que o brilhantismo continue. Enquanto Cristiano Ronaldo deixa o Real, tem brasileiro chegando na equipe espanhola. Vinícius Júnior apareceu pela primeira vez com a camisa do Real Madrid. O jovem craque posou com uniforme de treino enquanto passava por exames médicos. O dia foi de reapresentação só para os jogadores que não participaram da Copa. Benzema e Bale também estavam no grupo. Quem também está de casa nova é Felipe Anderson. O meia se tornou a contratação mais cara do West Ham da Inglaterra, após ter comprado por 42 milhões de euros. A negociação deve garantir 9 milhões de euros para o Santos, que revelou o jogador. Ainda falando em brasileiro, segundo o jornal The Sun, o ex-corintiano Malcom agora é alvo do Fulham, também da Inglaterra.
A equipe deve disputar a contratação do jovem do Bordeaux da França com a Inter de Milão. O clube inglês prepara uma oferta de 45 milhões de reais pelo brasileiro por um empréstimo de 1 ano, com opção de compra. Uma nova semana começa e a gente vai saber como fica o tempo com a Luciana Camargo. Olá, boa noite. O tempo seco e o calor vão predominar em boa parte do centro-sul do país durante essa semana. Calor acima da média para essa época do ano nos estados do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. Nesses estados, a umidade relativa do ar vai estar abaixo dos 30% durante toda essa semana. O que vai acontecer por lá vai ser exatamente o oposto do que vai acontecer no estado gaúcho. No Rio Grande do Sul, as instabilidades é que vão predominar. Uma frente fria vai se afastar lá para alto mar já amanhã, mas as instabilidades vão ser reforçadas por um ciclone extratropical que vai dar origem a uma nova frente fria. Aí na quinta-feira há risco de temporal e também diminuição da temperatura em todo o Rio Grande do Sul. Mas isso é na quinta-feira. Vamos dar uma olhadinha no mapa de amanhã? Olha só. Chove em todo o Rio Grande do Sul, também em Santa Catarina, mas no Paraná não vai chover não. Assim como em todos os estados do Sudeste, em todos os estados do Centro-Oeste e no Distrito Federal. Nessa área amarela é o sol que vai ditar as regras nesta terça-feira. Vamos para o Nordeste, porque o sol também vai predominar em todo o interior, mas ainda há previsão de pancadas de chuva, principalmente na parte da tarde, no norte do Maranhão. Em toda aquela faixa azul escura, desde as praias de Alagoas até as praias do sul da Bahia, chove a qualquer hora do dia. E na faixa alaranjada, pode ser que garoe ou chova bem fraquinho. Já no norte do país, a gente também tem previsão de pancadas de chuva, desde aqui do Acre até Amapá e nordeste do Pará. No mais, é o sol que vai predominar. Vamos dar uma olhadinha agora nos termômetros. O dia começa com 14 graus em BH e em São Paulo, 15 em Brasília e em Porto Alegre. À tarde, os termômetros vão chegar aos 37 graus no Acre, na capital Rio Branco, 36 em Palmas e também em Cuiabá. Bem, a gente está vendo que as altas temperaturas e o calor vai predominar, os dois vão predominar, na verdade, durante toda essa semana em boa parte do centro-sul do país. Cenário propício para o aumento das queimadas, tanto que hoje cedo, além de 3 viaturas do Corpo de Bombeiros, o helicóptero Águia da Polícia Militar ajudou a combater focos de incêndio no Pico do Jaraguá, que é o ponto mais alto da cidade de São Paulo, na zona norte. Bem, o estado de São Paulo já registrou mais de 1.200 focos de incêndio esse ano, mais do que o dobro do registrado no mesmo período do ano passado. Se você se deparar com algum foco de incêndio, foco de queimada, entre em contato com o IBAMA no Disque IBAMA 0800 61 8080. Esse telefone que aparece na tela, 0800 61 8080. O serviço é gratuito, funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Denuncie, faça a sua parte, que você tenha uma ótima noite de segunda e que a sua terça seja melhor ainda. Tchau, tchau. Na Indonésia, uma história de vingança, no mínimo estranha. Moradores de um vilarejo na província de Papua Ocidental mataram 292 crocodilos para vingar a morte de um aldeão. A vítima, de 48 anos, teria morrido depois de cair em um criadouro e ser atacado pelos répteis. Segundo as autoridades, o local tinha autorização para funcionar como um refúgio para os animais. É uma verdadeira matança. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.